Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estou trazendo para vocês o primeiro vídeo de uma playlist que eu vou estar fazendo aí sobre como desenvolver uma API com o Node. E hoje nós vamos estar estruturando a base desse projeto, tá? Então nós vamos começar com algumas coisinhas muito interessantes sobre o Node, de como estruturar um projeto, né? Fazer a base dele, fazer ele funcionar desde o zero, certo? Então hoje nós vamos focar um pouco mais na parte básica do Node. E para isso eu presumo que você já saiba JavaScript, pelo menos, né? Assim nós conseguimos focar melhor nas especificidades de rodar o JavaScript no back-end, tranquilo? Então, bora lá! Então, para começar aqui, as ferramentas mais importantes que nós precisamos ter instalado é o Node na máquina, né? Então, se você acessar nodejs.org, você vai conseguir encontrar acesso para realizar o download do Node no seu sistema operacional, certo? Então, aqui ele já acha automaticamente. Se não procurar, você pode procurar nas opções de download dele aqui em Other Downloads, certo? E também eu vou estar utilizando o Yarn, mas aqui o Yarn ele é opcional, certo? Aqui. O Yarn ele é opcional, pois você não precisa ter o Yarn para conseguir rodar, tá? Você pode utilizar o Package Manager do seu jeito. O que é o Yarn? O Yarn ele é uma alternativa para o NPM. O NPM é o Node Package Manager, ele é o responsável por gerenciar os pacotes do Node e é o que vem por padrão, né? Mas eu prefiro utilizar o Yarn. Então, após a instalação do seu Node, você vai verificar que o NPM está instalado na sua máquina, você vai fazer o npm install -g yarn, né? Então, eu prefiro utilizar o Yarn, mas vocês podem utilizar o NPM sem problema, principalmente se você já fez algum projeto, está mais acostumado com o NPM. Antigamente tinha uma grande diferença entre um e outro, o Yarn era bem melhor, mas atualmente ambos realizam a mesma função, certo? Então, após instalar o Node, você pode fazer um node -v, e assim você checa a versão do Node e do NPM também. NPM -v, você vê a versão dele, são diferentes, é claro, são aplicações diferentes, né? E depois você pode instalar o Yarn e também checar com o -v para ver se ele já instalou, certo? Então, para começar o nosso projeto, talvez vocês estranhem um pouco, porque desde o último vídeo eu ainda estava utilizando o Windows, né? Mas eu migrei para o Linux, então agora vocês podem acabar estranhando um pouco. Mas o sistema operacional que eu estou utilizando, que você está utilizando, não vai afetar aqui o desenvolvimento da aplicação, certo? Beleza, então nós precisamos ter uma pasta para o nosso projeto, né? Então eu tenho aqui na minha pasta dev a pasta YouTube, eu coloco os projetos do YouTube e eu vou dar uma micadir videoteca. Aqui, videoteca é o nome da aplicação que nós vamos estar fazendo, tá? Mas você pode chamar da maneira como você quiser, tá? Então eu vou estar dando um cd videoteca. E aqui nela eu vou estar dando um code ponto, porque eu sempre gosto de deixar na pasta raiz do projeto um gitignore, né? O ponto gitignore, para você que não sabe, ele é um arquivo que é responsável por ignorar certas pastas que não serão enviadas após você fazer o push das suas alterações. O que você incluir aqui dentro do gitignore, seja um arquivo, seja uma pasta, seja um conjunto de arquivos, uma extensão de arquivos, será ignorado e não vai ser mandado na hora do commit e na hora do push para o remote, tá? Então, eu sempre gosto de ignorar a Node Modules, que é uma pasta que ela vai estar armazenando todos os pacotes que nós instalarmos no Node, né? E como ela instala muitos pacotes, acaba ficando muito pesado de colocar no remote, tá? Mas, e como que eu vou obter essa Node Modules depois, né? Se eu não mandar ela no meu repositório, como que eu posso obter essa pasta lá? As pessoas que forem baixar, ou eu quando for trocar de máquina ou rebaixar o projeto, né? É bem fácil, tá? Na realidade, todo o processo do Node já funciona com essa lógica de que você vai deixar a sua Node Modules ignorada e tem como você instalar todos os pacotes em outra máquina, tá? E eu já mostro para vocês como é o processo, né? Isso já envolve o Yarn ou o NPM, tá? Que vocês utilizam. E para isso, nós vamos entrar na pasta API, que é onde vai ficar todo o código. Eu não criei ela, eu me criei de API, de API. E aqui nessa pasta nós vamos estar utilizando o Yarn init, você também pode utilizar o npm init, certo? E o Yarn init, o que ele faz? Ele inicia um arquivo chamado package.json. Esse arquivo ele será responsável por guardar algumas informações do seu projeto, inclusive quais pacotes estão instalados nele, né? Então é ele que é o responsável por armazenar o nome, a versão de qual biblioteca, qual framework foi instalado em conjunto com o seu back-end, né? E dessa forma ele consegue disponibilizar uma opção para você baixar isso ao invés de ter que ficar mandando a pasta Node Modules para tudo quanto é lugar, certo? Então, quando a pessoa for baixar o projeto, ela consegue instalar a partir das informações
desse package.json. Eu sempre gosto de passar a flag "-y", pois na inicialização do init, tanto do npm quanto do yarn, ele faz várias perguntas sobre qual que é o nome do projeto, qual que é a descrição dele, e algumas outras informações. Já o yarn init-y, ele presume yes, né, presume sim para todas as perguntas, então ele inicia um arquivo com o cru, com o básico que ele consegue, certo? Então, e claro, você pode modificar essas informações mais à frente. Eu vou dar um code ponto aqui para abrir o VS Code nessa pasta. E aqui, ó, vocês podem ver que já tem o arquivo package.json aqui. E aqui tem o name dele, a versão, o arquivo main e a licença dele, certo? Então, você pode informar mais coisas aqui. Se você não utilizar a flag "-y", vai ter algo que você vai informar description aqui. Você pode descrever brevemente seu projeto, tá? Eu nunca levo isso muito em consideração, principalmente projetos de estudo, tá? Então, a única coisa que eu realmente altero é o name, porque o name dele não é API, é claro, é API_videoteca, tá? Pois é a API da videoteca, então isso deixa um pouco mais descritivo o que é esse projeto, essa pasta aqui. Então beleza, eu vou salvar esse arquivo aqui e nós vamos começar agora a configurar a base do nosso projeto Node, tá? Então vamos passar bem passo a passo sobre as coisas. Aqui eu vou estar criando uma pasta source, tá? E dentro dessa pasta source eu vou criar um arquivo chamado server.js, tá? Inclusive aqui, se você vir em new file e você passar um diretório barra e escrever um ponto, ele vai acabar criando um diretório em um arquivo, tá? Então foi esse o atalho que eu utilizei aí. E nesse arquivo server.js é onde nós vamos estar inicializando a nossa aplicação, certo? As aplicações, as APIs em Node, elas funcionam baseadas em rotas. Então, quando um usuário acessar, quando o usuário ou qualquer outra coisa, na realidade, até uma outra aplicação, acessar uma rota em específica, algo vai ser executado, né? Essa é a base do que nós vamos estar desenvolvendo aqui no Node, tá? Então, tendo essa noção de rota, nós precisamos trabalhar com esse roteamento no Node. E apesar disso ser possível em Node puro, eu vou estar utilizando o Micro Framework Express, tá? Que ele tem por objetivo facilitar o roteamento e algumas tarefas que são executadas no nosso back-end feito em Node, tá? Então, para instalar algo no seu projeto, você precisa estar na pasta dele, né, no terminal. Aqui no terminal integrado ele já vem na pasta que nós estamos. E aqui eu vou fazer um yarn add para adicionar, né? Eu vou passar o nome do framework da biblioteca que eu desejo instalar, tá? E nesse caso é o Express. Então o yarn add Express ele vai adicionar no npm, se eu não me engano é npm install Express, tá? Então assim você pode checar aqui no package.json que ele já adiciona aqui, ó, um dependencies, né, no JSON. E aqui ele armazena todas as dependências do seu projeto. E quando você vir a baixar ele em um outro local, você rodar yarn install, ele vai baixar todas as dependências que tem no seu package.json, né? Então é por isso que você não precisa ter sua pasta node modules sendo enviada para todos os lugares. Inclusive, falando dessa pasta, no meu VS Code ela não está visível aqui, tá? Pois você tem uma opção dele para esconder, né? Eu prefiro ela não visível na maioria dos momentos, então se na sua apareceu e aqui não apareceu, saiba que a minha pasta node modules está aqui. Só que como eu não vou mexer dentro dela, eu não preciso vê-la, né? Então eu prefiro deixar ela fora aqui do projeto. Voltando aqui para o server.js, depois de fazer a instalação do Express, nós precisamos ter aqui a importação do Express, né? Pois como ele não é algo nativo do Node, nós precisamos importar ele aqui quando a gente for utilizar. Então, para importar no Node, nós podemos fazer um const require, e nesse require aqui, no caso, é o nome da variável que você vai estar colocando. Geralmente eu coloco o nome da biblioteca, no caso framework agora do Express, né? E eu recebo aqui um require. E nesse require eu passo o nome do qual que eu preciso, que é o Express, né? Como nós estamos importando de dentro da Node Modules, nós não precisamos passar nenhum diretório, apenas passando Express, ele vai buscar dentro da Node Modules o que nós precisamos, tá? Essa forma de importar ela é um pouco diferente da que nós vimos em React, né, na playlist lá do Last Notes, porque a importação feita no React é do ES6, né, do ECMAScript 6. Só que o Node ele não reconhece nativamente essa interpretação, então ele utiliza a maneira de importar e exportar módulos antiga. E a maneira de importar antiga é com require atribuindo a uma variável da maneira que estamos fazendo aqui, tá? Mais à frente eu posso mostrar para vocês também como utilizar os módulos do ECMAScript 6 no Node, tá? Mas por enquanto, para deixar mais simples aqui o vídeo, vamos utilizar a maneira como o Node entende para ver como ele funciona, certo? Depois disso, nós precisamos importar algo
de dentro do Express, que é o responsável por realizar nossas rotas, tá? Então, nós vamos importar aqui o const routes, esse é o nome de routes, né? E como nós já importamos o Express, nós vamos estar pegando um atributo dele, né? Então, dentro de Express, nós vamos pegar o router e, como ele é uma função, nós vamos estar passando os parênteses aqui para executar, tá? Ele vai estar atribuindo todos os benefícios do router, do Express, tá? Que é responsável por gerenciar as rotas, para essa variável routes aqui, o que vai nos permitir realizar a busca em uma rota, tá? E o conceito de rotas é basicamente os parâmetros que tem no seu navegador, né? Pode ser um pouco confuso agora no momento, mas basicamente toda a URL que nós acessamos no navegador, ele não é nada mais nada menos do que uma rota, certo? Então essa rota, ela é a que manda o que nós queremos acessar, né? Então, tendo essa noção de rotas, nós podemos ver que nós temos várias maneiras de requisitar algo, de realizar uma ação com a nossa API, né? Então eu vou estar demonstrando aqui para vocês a maneira básica de se criar uma rota, que nós vamos estar acessando a variável routes ali, que está utilizando o router do Express. Nós vamos estar passando um ponto .get. O que é esse ponto .get? O get, ele é mais uma convenção, tá, dos parâmetros HTTP. Se você quiser estudar mais a fundo sobre o assunto, inclusive eu recomendo super que você estude a respeito, o Express, os parâmetros HTTP são basicamente como nós vamos identificar as requisições que nós queremos fazer no back-end. Nós temos alguns tipos principais que eu vou estar mostrando aqui para vocês, porque são os tipos que nós vamos estar utilizando nessa aplicação, tá? Tem o get, e o get, ele é responsável por informar que nós queremos pegar uma informação, então é buscar uma informação, tá? Nós temos o post, tá? O post, que ele é responsável por criar uma informação, tá? Nós temos o put, que ele é responsável por editar uma informação por completo, tá? Nós temos o patch, que ele é responsável por modificar apenas uma parte de uma informação. Ou seja, supondo que nós temos um dado, tá, com o nome do usuário e o e-mail. O put seria a maneira correta quando nós queremos modificar tanto o nome quanto o e-mail, mas quando nós queremos modificar somente um deles, ou seja, o name, nós utilizamos o parâmetro patch. Dá para utilizar o put ao invés do patch? Dá para utilizar o put para tudo? Dá. Eu posso utilizar o post para tudo, somente get para pegar e post para enviar, seja o que for? Pode. Só que o problema é que isso vai contra as convenções de uma API REST, tá? Se você quiser estudar mais sobre convenções de APIs REST e RESTful, você pode ver mais à frente, tá? Mas eu vou estar utilizando aqui boa parte desses conceitos, vocês já terão uma base para sair buscando posteriormente, tá? Então sim, eu recomendo que você estude sobre parâmetros HTTP, sobre rotas, sobre status, que nós vamos estar vendo mais à frente também, e convenções de uma API RESTful, mas depois de nós vermos depois de criarmos a nossa primeira API com as recomendações que eu vou dar aqui para vocês, assim vocês vão ter uma noção melhor do que procurar e assim filtrar o conhecimento pelo que você precisa, certo? E além disso tem mais uma outra rota que nós vamos estar utilizando, que é a delete, que é para deletar uma informação, certo? E isso aqui é apenas uma identificação sobre o que nós queremos fazer, né? Dizer para o nosso back-end o que nós queremos que seja feito. Então, sabendo disso, a nossa rota get aqui, esse ponto get, ele aceita duas coisas, três na verdade, mas por enquanto nós vamos estar utilizando duas delas, que é a rota que vai estar sendo acessada numa string, né? Então a rota que nós vamos estar acessando no momento é a rota barra. O que é essa rota barra? É a rota home. Quando você acessa um site .com e termina o URL, significa que você está na home, na rota barra dela. Se você acessar um site que for barra usuários, barra pesquisa, isso significa que é uma rota alternativa. Então lá no back-end deve ter algo como usuários, algo como pesquisa, né? E como nós queremos acessar a home, o parâmetro que nós passamos é somente a barra, certo? A outra coisa que ele recebe aqui é uma função que vai executar assim que essa barra for acessada, tá? Assim que essa barra for requisitada. E o que nós iremos fazer é uma função, então eu vou estar passando uma arrow function aqui mesmo, tá? E essa arrow function aqui, ela recebe dois parâmetros, a request e a response.
O que são esses dois parâmetros? Eles vêm por padrão, sempre que essa rota é acessada, tá? E a request é o que a rota está enviando para o back-end, tá? E a response é o que o back-end vai enviar para essa rota assim que ela for acessada, assim que a gente fizer toda a manipulação que precisa fazer nessa rota, certo? E por enquanto, para fins de demonstração, nós vamos estar fazendo response, tá? Nós vamos mandar para lá um ponto send, né? Que é mandar, é simplesmente mandar, e que a gente pode mandar um texto. Então, como é a nossa primeira vez lidando com o Node, nós vamos fazer o clássico Hello World para se livrar da maldição, certo? Beleza, após fazer isso, nós vamos estar startando a nossa aplicação, certo? Então, nós vamos ter uma variável, uma const aqui, né? App, que ela recebe o express, né? Da mesma maneira que a gente recebeu aqui o express.router, nós vamos estar executando o express nessa variável app aqui também, tá? Aqui na app nós vamos estar dizendo para ela usar .use, isso aqui também é do express, tá? Então o express ele requer que a gente passe o que ele vai fazer, né? E a gente quer que ele use as rotas, né? Ou seja, o express vai ter acesso às rotas que a gente já manipulou com o router, passando o que ele pede para nós para deixar uma rota minimamente utilizável, certo? Depois de fazer isso, nós vamos fazer que o express ele ouça, né? Então nós vamos passar o ponto listen. Esse listen aqui, nós vamos passar duas coisas para ele também. A porta que ele vai estar ouvindo, ou seja, a porta onde a nossa aplicação vai estar, tá? E uma função que ele vai executar quando essa porta for acessível. Então, por convenção, a maioria da comunidade utiliza a porta 3333 para o Node. Mas se você passar aqui qualquer número, vai ser acessível, tá? Desde que você utilize ele na sua URL para acessar. Eu vou estar utilizando 3333 porque é mais simples e é o que vocês vão ver na maioria dos tutoriais por aí, tá? E aqui eu vou executar uma outra arrow function, tá? E dentro dessa arrow function eu quero fazer um console.log para eu saber quando o backend foi acessado, certo? Então eu vou passar aqui backend started at, e eu vou passar o URL onde ele vai acessar, né? Como o nosso back-end nós vamos estar rodando localmente aqui, é um localhost, tá? Então vamos passar aqui localhost, dois pontos, a porta que vai estar acessando, tá? Vocês já vão entender porque eu gosto às vezes de console log aqui. Então salvando isto, nós já temos basicamente montado aqui, eu vou tirar esses comentários aqui para deixar mais simples, recomendo que você estude e anote isso em algum outro lugar. E após fazer isso aqui, eu vou estar dando um node, tá? Que é o comando para startar o node em um arquivo. E o arquivo que nós queremos está na pasta YouTube, Videoteca API, na source dessa pasta, /server.js. E assim ele vai nos dar o console log aqui, que o backend startou nessa porta, né? Se eu quisesse ver a requisição, eu teria que vir aqui no meu navegador e digitar localhost 3333. Só eu gosto de colocar esse console log aqui porque eu posso dar só um Ctrl clique aqui no terminal e ele já vai abrir para mim lá no navegador. E aqui está o seu primeiro Hello World em Node. Então agora nós vamos estar melhorando um pouquinho aqui o nosso código, tá? E aqui nós vamos estar utilizando uma convenção também da comunidade, né, de separar as rotas do nosso arquivo que starta a aplicação, tá? E para isso nós vamos estar criando aqui na source o routes.js, tá? E aqui nesse routes.js é onde nós vamos estar concentrando as nossas rotas aqui, tá? Porque nós vamos ter muitas rotas na aplicação e isso deixaria o arquivo server.js grande demais e não é nem a função dele controlar as rotas devem ficar em um arquivo separado para melhor organização do projeto, certo? Então o que nós estamos utilizando aqui para startar a nossa rota? Nós estamos utilizando o const routes e o routes.get, certo? É só isso que a gente está usando aqui. Para nossa rota também o express, é claro, né? Então eu vou copiar esses três e tirando esses dois daqui, tá? E aqui no routes.js eu vou estar colando tudo aqui, tá? Pois nós precisamos do express aqui para acessar o express router e das rotas, tá? A única diferença é que aqui no final do arquivo nós vamos estar colocando o module.exports, que é a maneira de exportar, né? No React a gente utiliza o ES6. E lá é utilizado export, daí um objeto, export default e assim vai indo. E aqui a gente faz que o module.export recebe a variável que a gente quer exportar, que no caso são as rotas, tá? Então aqui no meio disso tudo nós podemos incluir todas as rotas que a gente precisa, né? Só que o nosso server.js ele precisa ainda assim ter conhecimento de quais rotas, né? Então aqui a gente está com o app use já, só que a gente não tem as rotas aqui. Para obter as rotas, nós vamos importar ela de dentro do arquivo routes.js, né? Então aqui, const routes, recebe require,
.routes, né? Você já vem aqui que o VS Code ele dá uma ajuda para você identificar onde que está essa localização, né? Pois como nós não estamos importando a Node Modules, nós precisamos passar a localização do arquivo que estamos importando. E assim, se nós dermos um Ctrl C aqui, afinal a gente precisa restartar o servidor Node, né? Fazer o node source server.js e voltar aqui, nossa rota está funcionando tranquilamente. Peço desculpas pela batida no mic aí. E pela outra agora também. Mas eu tô me acostumando. Então, tendo feito isso, outra coisa que nós podemos notar aqui é que a nossa porta ela está sendo utilizada em 2 locais diferentes. E se eu alterar essa rota, eu vou ter que alterar nesse mesmo local, né? Então, eu vou fazer um const aqui. Port recebe 3333. E eu vou atribuir essa port aqui nesses 2 locais, tá? E aqui eu vou estar usando o port aqui para fazer um template literals, mas aqui nós vamos precisar substituir as aspas duplas por por aspas aqui, tá? Então, assim a gente consegue utilizar essa sintaxe aqui novamente, se a gente reiniciar aqui e fazer um node source server.js, vai estar tudo funcionando normalmente, tá? Fechou. Aqui eu só vou estar colocando um emojizinho, porque depois nós vamos ter uma notificação também de que o nosso banco de dados se conectou também, né? E eu gosto de colocar um pouco de frescurinha aqui no nosso terminal, tá? Eu não sei se vocês perceberam, mas houve algo muito chato aqui, que é o fato da gente ter que reiniciar o Node, né? Toda vez que a gente altera o arquivo. Existe sim uma maneira de fazer isso mais automaticamente, então para isso eu vou estar dando um kill aqui e eu vou estar fazendo yarn add nodemon, tá? O nodemon ele é um pacote para o Node, né, que ele permite a mexer com essa funcionalidade dele reiniciar automaticamente após haver uma mudança, tá? Então, fazendo yarn add, ele vai instalar. Só que na realidade, eu vou até tirar ele aqui das dependencies, porque eu vou estar instalando ele como uma dependência de desenvolvimento, tá? Então, eu vou fazer isso aqui e vou passar o "-d" aqui. Por que uma dependência de desenvolvimento? Aqui no nosso package.json ele fica como dev dependencies daí, né? Essas dev dependencies, elas são utilizadas apenas no ambiente de desenvolvimento, e não no ambiente de produção ou em qualquer outro ambiente. Afinal, a gente só precisa do nodemon para rodar aqui mesmo quando a gente estiver desenvolvendo, certo? Tranquilo. Após fazer a instalação do nodemon, nós vamos estar configurando aqui no package.json um script que vai ser responsável por iniciar o nosso Node e ficar observando mudanças, tá? Então aqui em qualquer lugar você pode incluir um script, tá? E aqui a gente vai incluir um objeto e não esqueça de colocar a vírgula aqui para ele seguir com o JSON, tá? Aqui nós vamos colocar o nome do nosso script, que eu vou estar chamando ele de dev, pode ser start, run, o que você quiser, tá? Eu coloco dev porque ele é do ambiente de desenvolvimento, tá? E aqui nós vamos passar nodemon, tá? E o nodemon ele vai ser responsável por startar server node, né? E o nodemon ele recebe uma flag "-watch", que no caso é o que ele vai observar, né? Então nós vamos passar aqui para ele a nossa pasta source, ou seja, sempre que houver uma mudança na pasta source, ele vai restartar o nosso servidor node, mas ele precisa saber onde está esse servidor, né? Então depois aqui nós podemos dar um espaço e passar source/server.js, que é a localização do arquivo que é responsável por startar o servidor node, né? Então aqui ele vai observar a pasta source e sempre que houver uma mudança, ele vai reiniciar esse arquivo aqui, tá? Então, nós vamos fazer aqui yarn dev. Assim eu não salvei o package.json. Eu rodando o yarn dev aqui, ele vem um pouco diferente, ó. Ele está dizendo aqui que o backend foi startado. Se eu vir aqui e salvar esse arquivo, ele vai restartar, né? E isso funciona para qualquer coisa que esteja dentro da nossa pasta source. Tranquilo? E bom, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar aquela sua avaliação aqui no vídeo, recomendar ele para algum amigo que esteja a fim de aprender esse conteúdo. Não esqueça de checar minha comunidade no Discord, tá? Que agora tem. O link do Discord vai estar aí na descrição do vídeo. Você pode acessar lá e conversar com toda a comunidade a respeito dos assuntos aqui do canal, de programação ou de qualquer outra coisa que você queira falar por lá. Eu também posso ajudar vocês com os problemas que vocês tiverem enquanto estão tentando desenvolver a aplicação, beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo, onde nós estaremos fazendo a primeira conexão com o banco de dados e deixando nosso projeto completamente baseado para a gente seguir com as evoluções dele em seguida. Valeu!